Número 3. Observe as cenas e responda as questões. Letra A. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Bom, o Caio está aqui medindo com uma trena, uma fita métrica, e ele diz, essa caixa tem 37 centímetros de altura. Bom, outra pessoa vai encontrar a mesma medida, sim. Por quê? Porque o centímetro é uma medida padronizada, ou seja, tem o mesmo comprimento em qualquer lugar. Letra B. Nós temos aqui o Vicente e a Ana. O Vicente está medindo esse pano aqui usando os palmos. Então ele mediu 1, 2, 3, 4, 5 palmos e meio. E ele diz, esse pano mede 5 palmos de comprimento. Agora pergunta-se, na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? Não, ela não encontrará, porque a mão de Ana não é do mesmo tamanho que a de Vicente. Isso significa que o palmo não é uma medida padronizada. Letra C. Temos aqui algumas crianças brincando de pique-esconde. Uma criança diz para... Como que é o nome aqui? Andriele. Agora conte até 60 enquanto nós nos escondemos. E a criança, 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta, na cena C é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que o tempo de contagem feito por André? Ó, aqui está escrito André e aqui está escrito Andriele. Não, a gente não sabe. Se a outra pessoa, outra criança que for contar, a gente conta numa brincadeira de pique-esconde para contar o tempo. Se a outra criança contar mais rápido, a contagem do tempo vai ficar menor. Se a outra criança contar mais devagar, a contagem do tempo vai ficar maior, vai levar mais tempo. Então, não me disseram aqui no problema se a outra criança vai contar mais rápido ou mais lento, então eu não sei dizer. Então, não sabemos, porque a outra pessoa poderia contar mais rápido ou mais lento, alterando assim a medida de tempo. Isso, dessa forma, essa forma de medir o tempo não é padronizada. Essa, né? Não isso. Letra D. Para fazer uma receita, preciso de um copo de água morna. Na cena D, qual dos copos o William deve utilizar na receita? Bom, não sei também. Não sei o tanto da fome dele. Se ele for fazer um bolo, por exemplo, e usar o copo de medida menor, ele vai ter um copo menor, um bolo menor. Se ele usar o copo maior, ele vai ter um bolo maior. O importante é que ele use apenas um copo como medida. Mas qual que ele deve utilizar, eu não sei. Vai depender da fome dele, né? Quantas pessoas vão comer o bolo. Bom, não sabemos. Isso dependerá da fome de William. Se ele utilizar o copo maior, terá uma receita maior. Se ele utilizar um copo menor, terá uma receita menor. Isso significa que copo não é uma medida padronizada para volume. Letra E. Uma vendedora. Só temos mais esses 2 galões de 5 litros. Pergunta-se. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida por uma medida padronizada? Sim. O litro é uma medida padrão para volume. Isso significa que em qualquer lugar 1 litro terá o mesmo volume, ou seja, a mesma quantidade de água. Letra F. A primeira cena vai durar 8 minutos. Bom, aqui dá a impressão que essas crianças estão encenando Shakespeare, né? Parece Romeu e Julieta aqui, né? Pessoal meio inglês, com uma espadinha na mão. E tem uma criança aqui com um cronômetro, uma coisa brilhosa, pode ser um celular, né? Então vamos ver o que se pergunta. Na cena F, se outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Não. Diferente daquela contagem do pique-esconde,
o cronômetro vai contar exatamente igual. Então, resposta, não, porque o cronômetro mede o tempo de forma padronizada. Ele mede milésimo de segundo, segundos, minutos, etc. Letra G. Esther e Paulo. Esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Então, a Esther mediu o lado da quadra usando os pés dela, parecendo o mesmo estilo daquela cena medindo o pano anterior. Vamos ver o que se pergunta. Letra G. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior? A de Paulo ou a de Esther? Bom, obviamente não vai ser a mesma. O pé do Paulo é bem menor. Esther é uma adulta, o Paulo é uma criança. Bom, não, o pé de Paulo não é do mesmo tamanho que o de Esther. A medida de Paulo será maior, pois como o seu pé é menor, gastará uma quantidade maior de pés para medir. Bom, se usou 37 pés da Esther, vamos imaginar que se fosse o pé de Paulo, gastasse uns 45, 50 pés. Isso significa que o pé não é uma medida padronizada para comprimento. Letra H. Quais das cenas utilizam unidades de medidas não padronizadas? Como você chegou a essa conclusão? Bom, medidas não padronizadas nós temos na letra B, onde o Vicente e a Ana utilizam palmo. Temos também na letra C, onde as crianças contam para medir o tempo. Temos na letra D, onde, esqueci o nome dessa pessoa, usa o copo para fazer a medida. E na letra G, onde a Esther e o Paulo usam os pés para medir a quadra. Então, como que a gente chegou a essa conclusão? Observando que quando outra pessoa realiza a medição, pode encontrar resultados diferentes. Isso porque, se fossem medidas padronizadas, outras pessoas encontrariam medidas iguais. Pessoal, encerramos por aqui os nossos estudos. Bons estudos. Qualquer dúvida, chame lá no chat. Até mais.